Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa hora. Boa noite. 19 horas e 30 minutos. Em primeiro lugar, quero desejar a todos um excelente 2021, com muita saúde, com muita paz, né? Que possamos aplicar os ensinamentos que 2020 nos trouxe. Esses 365 dias, agora já não mais 365, né? Desse ano que se inicia, né? Que a vacina venha, que possamos nos imunizarmos e aí partirmos também para, creio eu, que essa modalidade online não cessará, porque é uma oportunidade daquelas pessoas que têm dificuldade para sair à noite, das reuniões daquelas casas espíritas que são à noite, ou que moram um pouco mais longe, né, de também participar com a gente, que estaremos presencialmente nas atividades das casas espíritas. Queremos agradecer a presença do nosso querido Gileno, da Associação Espírita Nosso Lar, que essa noite está aqui conosco, né? Aqui nós temos companheiros da Casa do Chico, nós temos companheiros do Centro Espírita Antônio de Pádua. Agradecemos a presença de todos e sem muita delonga, vamos começar. Hoje vai nos falar a nossa querida companheira de Nova Venécia, Letícia Moreschi. Não sei se é assim que pronuncia seu nome, Letícia, se não for, me perdoe. É assim mesmo. Então tá bom. Ela vai nos falar sobre influências sutis. A Letícia, ela atua na área da saúde profissionalmente e é trabalhadora do Grupo Espírita Paulo e Estevão de Nova Venécia. Ela sempre que a gente convida tem essa disposição, né, com esse sorriso lindo que transmite paz, está sempre disposta a nos atender, né? Então, vamos pedir à companheira Marta que, por gentileza, faça a leitura inicial para darmos início aos trabalhos. Boa noite a todos. Do livro Técnica de Viver, do Paulo Vieira, pelo espírito de Kevin Van Dyne. No combate às inibições. Todos precisamos combater inibições, aqui e ali, nesse ou naquele sentido, para produzir espiritualmente. Opomos quase sempre demasiada resistência íntima às realizações das grandes causas. Superstição, neofobia, preguiça, medo, timidez, amor próprio e desorganização agem no interior da criatura, freando-lhe a capacidade criativa. Se formos aguardar circunstâncias excepcionais em nosso espírito e fora dele, entre as pessoas e os fatos, a fim de plasmar aquilo que a consciência indica, jamais conseguiremos atingir nossos objetivos. Indispensável subjugar indisposições e contratempos para não adiar indefinidamente o que deve ser feito agora. Lógico que urge examinar tudo o que diz respeito ao que estamos realizando para que a impulsividade não nos domine, mas também para que não olvidemos de todas as obras duradouras nasceram provocando incompreensões naturais, superando obstáculos imprevistos, removendo as reações do tradicionalismo, sobretudo, contrariando sonhos e prazeres, comodismos e temperamentos dos responsáveis que transpiram sangue, suor e pranto para que lhe erigem as bases. Polimorfa em sua atividade paralisadora, a inibição possui mimetismo desastroso, infiltrando-se em todo o ambiente, apresentando-se multiface conforme os ensejos que a criatura lhe oferece. Veja em você os pontos frágeis por onde a inibição se manifesta. Observe que ela agora sabota-lhe os pensamentos como sendo dificuldade de expressão. Mais tarde, mina-lhe os atos desmascarando-se por receio de enfrentar a realidade.
Depois, parasita-lhe a saúde, fazendo-lhe passar por desânimo ante a faina precisa. Consulte-nos a todos os que lançaram algum dia ideias renovadoras ou criações respeitáveis na esfera evolutiva dos homens, e encontraremos a biografia da inibição, qual monstro ameaçador que eles, os pioneiros do progresso, viram-se forçados a baner da convivência entre os primeiros passos da caminhada. Se você tem algo de bom em mente que deva ser edificado, comece a empresa afastando do seu caminho semelhante embaraço. Carecemos de coragem até para enfrentar a nós mesmos. Liberte-se de tabus, desenvolva os próprios dons, desbina-se. Tenha confiança no destino que você está construindo. Brilha no Evangelho este aviso promissor. Buscai e achareis. Tudo aquilo que desejamos de intenção nobre, alcançaremos. Para isso, dispomos dos instrumentos em nós: vida, inteligência, discernimento e possibilidade de trabalhar. Não podemos esquecer, contudo, das peias de inibição por envoltório constringente. Nesse aspecto, convém recorrer à lição da semente, que, de fato, germina, ganha espaço, cresce para o sol e cumpre o seu destino. Mas, primeiro, precisa sair de si mesmo. Eu faço a oração, Tereza? Por gentileza, Márcia. Com essa prece, então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai misericordioso, justo e benevolente. Senhor Jesus, tende compaixão de nós, abre nosso coração, abre nossa mente, para entendermos que somos responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso bem maior, pela nossa existência. O Senhor Jesus, nos deu essa oportunidade. Fazei com que tenhamos orgulho dessa vida, desses miasmas que foram nos permitidos ter e gozar nessa vida de agora. Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente, dai-nos responsabilidade, dai-nos força de vontade, dai-nos o querer de caminhar no seu caminho, na sua verdade e na sua vida. Fica conosco, Senhor. Abençoa a Letícia, que vai falar para nós agora, e que tudo aquilo que ela fale, tudo aquilo que aprendamos, fique em nosso coração, arraigado em nossas mentes, e que possamos ter dias melhores, ter dias com responsabilidade, ter dias com compromisso com a vida e com a verdade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Obrigada. Letícia, a palavra é toda sua, querida. Muito obrigada. Gente, boa noite para todo mundo. Eu já me sinto em casa, estando aqui com vocês. Tantos rostos conhecidos, eu acho que a pandemia nos aproximou. Eu entrei num curso do Boa Nova, que eu tinha muita vontade de fazer, então, lá do pessoal do Antônio de Pádua, e aí tem vários companheiros aqui durante essa noite. Quero desejar para vocês um feliz ano novo, que a gente consiga fazer a diferença nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam durante mais esse ano. Agradecer a oportunidade de estar aqui, eu tenho que agradecer, porque não é fácil me ouvir, não. Então, é trabalhoso, mas eu fico muito feliz de poder contribuir, sim, Tereza, sempre que precisar. Contem comigo, se eu puder contribuir de fala, de estudo, pode contar sempre comigo. Quanto mais endividada a gente mais a gente tem que trabalhar, né? Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre influências sutis. As minhas referências, eu vou falar minhas referências logo para vocês. Esse estudo meu ele foi baseado no Livro dos Espíritos, neste livro aqui, fenomenal, vou mostrar para vocês, ó, A Obsessão Silenciosa. Ele é um livro de Alírio de Cerqueira Filho, é daquele projeto Espiritizar, não sei se vocês conhecem, mas tem um site Espiritizar com vários cursos. Esse é o pessoal lá de Mato Grosso, acho que ele já teve a oportunidade de falar para vocês um tempo atrás.
Tem no YouTube também um estudo bem grande desse livro aqui, basicamente ele todo. Então, assim, e eu trago também, vou trazer um trecho do livro Ação e Reação de André Luiz, lá no capítulo 8, tá? Então, a gente vai conversar sobre influências sutis esta noite. Bom, os estudos, vocês já devem ter ouvido por aí, que normalmente nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. É interessante que a sociedade, né, os estudiosos, os psicólogos, já têm percebido como que o convívio em sociedade, que nós já sabemos da lei de sociedade, como influencia no nosso dia a dia, no modo da gente pensar, no modo da gente se comportar. As pessoas que a gente segue no Instagram, aquilo que nos afiniza, as músicas que nós gostamos de estudar. Então, a gente vai se reunindo e vai juntando, se ligando às pessoas que a gente gosta, que pensam igual a gente, que têm os mesmos gostos que a gente. Então, essas influências, a gente sofre elas e também impactam, né, sobre as outras pessoas em vários âmbitos da nossa vida. Nós, em especial, dentro da doutrina espírita, temos uma noção muito maior dessas influências e como elas podem interagir conosco e essas energias podem sair de nós em relação. Mas tudo começa a partir do pensamento. O pensamento, ele é um atributo do espírito, tá? Não do nosso corpo. E esse pensamento, ele é transmitido através de raios e ondas. E essas ondas e esses raios, eles se transportam através do fluido cósmico universal. Assim como o ar transmite o som, o fluido cósmico universal, recebendo as influências do nosso pensamento, é por isso que a gente fala que quando a gente pensa, a gente plasma, porque os fluidos, a gente consegue manipulá-los de forma que eles tomam forma. Então, o nosso pensamento, sendo um atributo do espírito, quando a gente pensa, a gente modela aquilo que a gente está pensando. A gente emite a energia do que a gente está pensando. E aí, no livro Dias da Cruz, ele fala assim: o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Tudo começa a partir de um simples pensamento. Olha que responsabilidade a gente imaginar que os nossos pensamentos influenciam no meio em que a gente se encontra. Isso às vezes parece tão banal essa informação, mas que dificilmente a gente se dá conta. Até que às vezes a gente percebe, quando tem alguém conversando com a gente, que a pessoa não está numa energia boa. A gente até sente aquele incômodo, ou quando a gente está com uma pessoa extremamente leve e agradável, e a gente também sente aquela leveza, e a gente sai melhor do que a gente chegou muitas vezes dentro de um diálogo. Mas é através do nosso pensamento que a gente se afiniza também com os espíritos encarnados e desencarnados. E é aí que mora todos os detalhes. Emmanuel nos fala assim, no livro Pensamento e Vida: a mente é o espelho da vida em toda a parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Assimilamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos através do nosso pensamento e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente,
na criação que reflete os objetivos do Criador. Bom, é interessante quando a gente pensa assim, assimilamos todos os reflexos. Nós já sabemos que, assim, passa pela nossa cabeça inúmeros pensamentos. A gente nem se dá conta de tanta coisa que passa durante o dia, um dia inteiro, tanto de coisa que passa na nossa cabeça. Algumas delas nós registramos mentalmente, né? Nós temos noção dela. Mas é por isso que a doutrina espírita fala que nenhum pensamento sequer que a gente tem, todos os nossos pensamentos ficam registrados no nosso perispírito. Porque lembra que eu falei que o pensamento é um atributo do espírito? Por isso que fica tudo armazenado lá no nosso perispírito. Então, quando a gente pensa alguma coisa, a gente até pode achar que isso vai ficar escondido. Por isso que tem, lá na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, está assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é a seguinte: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Não tem nada que a gente consiga esconder dos espíritos que nos cercam. É por isso que Jesus disse que nós estávamos rodeados por uma legião de testemunhas. Todos eles sentem a vibração que o nosso pensamento emite. Então, eles conseguem, até essas coisas que a gente tenta esconder de nós mesmos, né? Que a gente tenta se enganar, e aí eles conseguem perceber. Olha que responsabilidade. Ah, eu só pensei. Mas olha a força e a sutileza do que é pensar. Então, a gente tem que sempre vigiar o nosso pensamento constantemente. E aí ele continua na pergunta: assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Lembra quando Jesus nos disse que o bom era que a gente se acertasse com os nossos inimigos enquanto nós estivéssemos a caminho? Porque quando eles partem, primeiro que nós, por exemplo, eles têm noção de tudo que a gente está pensando, que a gente está fazendo. E aí eles podem nos influenciar. Olha o perigo. A responsabilidade que nós temos sobre isso. E aí, lá na pergunta 459, Kardec pergunta. Kardec era fenomenal, né? Sabia fazer as perguntas perfeitamente. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que interessante. A gente, normalmente, se não estivermos vigilantes, poderemos ser dirigidos pelos espíritos que nos cercam. Quando eles forem bons, tudo bem, tá ótimo. Agora, e quando eles não são tão bons assim, ou eram nossos amigos e estão chateados conosco por alguma atitude nossa? E aí, na pergunta 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignoreis que muitos pensamentos vos ocorram a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Lembra quando a gente falava que a gente tem um anjinho bom e um anjinho ruim para ali nos intuir sobre o que a gente deve fazer? Então a gente se confunde. Esse pensamento é meu? Esse pensamento tem influência? Como é que a gente pode identificar se esse pensamento é meu ou se ele não é meu? Então, a gente já sabe que tem ali influência, sempre vai ter, e tem o nosso. Então, como a gente faz para poder conseguir isso? Bom, nós já sabemos que nós podemos influenciar e ser influenciados, tanto positivamente quanto negativamente. Nós que vamos determinar
o que a gente aceita como influência. Lá no livro Estude Vida, tem um capítulo específico sobre influenciações espirituais sutis. E aí ele fala assim um trechinho só. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando por várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Quando você estava bem, de repente começa um mal-estar e você não sabe de onde é aquele mal-estar. Aquela dor de cabeça que tipo, o que aconteceu? Eu comi direito, não sei. O mal-estar chega de repente, um mau humor chega de repente. Aquela agitação que estava tudo calmo e de repente você começa a ficar agitado. Perceba se você não está sofrendo alguma influenciação. Mas para que a gente perceba essas influenciações, a gente tem que estar muito atento. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Dificuldade de concentrar em ideias otimistas. Como às vezes a gente tem dificuldade de manter um pensamento positivo sobre as coisas. Se a gente olhar com carinho e com cuidado, a gente consegue tirar proveito até das situações difíceis. E isso é uma coisa que a gente pode treinar. Mesmo diante de uma situação difícil, conseguir olhar um lado bom. Agora, quando a gente só fica ali com pensamentos pessimistas, tenhamos atenção de que forma se a gente não está sendo influenciado. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração. Gente, quando a gente está ou nervoso, ou irritado, desesperado, às vezes a gente não consegue nem fazer um Pai Nosso. Não consegue terminar um Pai Nosso, a gente se perde. Não sei se já aconteceram isso com vocês, mas comigo já aconteceu. Tipo, você começar a oração, não sei o que, você está tão nervoso, tão inquieto, que você não consegue se concentrar. Então, as vibrações que estão ali à sua volta não são influenciações boas quando você nem consegue se concentrar. Tem gente que vai para a palestra e não consegue prestar atenção em nada do que está falando lá na frente. Aí a pessoa cochila, a pessoa pensa em 1000 problemas, pensa na agenda que tem que fazer no outro dia. Poxa, você está ali. Essa dificuldade de estar no momento presente e ter, de fato, a realidade do que está acontecendo. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão, pressentimento de desastre o tempo inteiro. Isso também é uma coisa para a gente ficar atento. Às vezes, chega essa tristeza que a gente nem percebe. Então, é possível a gente tentar mudar o padrão de pensamento, colocar uma música, colocar alguma coisa para a gente tentar elevar. Hiperemotividade, depressão, raiando a iminência do pranto, às vezes aquela vontade de chorar, ou você acorda e parece que você não dormiu nada à noite, você acorda com mal-estar, pode ter sido as companhias que você estava no plano espiritual, o que você estava pensando antes de dormir, o que você sonhou em relação a isso. Então, quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosamente. Então, o espírito que quer nos influenciar, ele vê se a gente é cauteloso, se a gente presta atenção no que está acontecendo, se não está acontecendo aquilo. E o fato da gente admitir ou não faz toda a diferença quando a gente para pensar, poxa, por que eu estou assim? O que aconteceu para eu estar assim? A gente nem se dá conta, às vezes a gente vai no embalo, e quando você vê, por que eu estou acelerado assim? Então, a gente tem que sempre observar isso. Mas hoje nós vamos se atentar mais especificamente sobre as influências negativas. Para que a gente possa estar mais atento, principalmente nesse ano e nesse período que nós estamos passando, que nos exige muito discernimento. Então a gente vai se atentar sobre isso. Allan Kardec, lá no livro da Gênesis, fala assim: os espíritos maus pululam em torno da Terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Nossa condição, nossa inferioridade moral. Todos nós, tá? Que estamos aqui, a grande maioria, pelo menos.
A ação maléfica desses espíritos faz parte dos flagelos que a humanidade se debate neste mundo. A obsessão, que é um defeito dessa ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita como tal. Simples influências espirituais podem conduzir a processos obsessivos graves, transformando-se em enfermidades de longo curso e conforme a intensidade que se manifestam. Podem ser de difícil resolução dentro do espaço de tempo de uma reencarnação. Tal influência apresenta diversos graus. Vai da simples insinuação à dominação completa da vontade. Então, nós temos 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas hoje, a gente vai se atentar somente sobre a obsessão simples, ou obsessão silenciosa. Esse tipo, ele acontece por um descuido sutil da nossa parte. Ele é de forma silenciosa. Ele tem o nome de simples, não que ele é uma simples obsessão pelo sentido da palavra, mas pela técnica que os espíritos utilizam para nos causar a obsessão. Então, é possível que a gente passe uma vida inteira sobre obsessão simples e nem se dê conta dela. Por isso que eles falam que uma das mais difíceis é a gente tratar a obsessão simples. Porque a técnica que os espíritos usam sobre nós, eles influenciam sobre a nossa moral, sobre as nossas atitudes morais. Então, a gente nunca sabe se aquilo é nosso ou se aquilo não é. Por isso que é simples, porque a técnica que eles utilizam é simples, não que o processo seja simples. A obsessão é a ação, não é obsessão, tradução, é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre um indivíduo. E a obsessão silenciosa ou simples é uma simples influência moral. Ou seja, os espíritos influenciam sobre nós mesmos. Eu lembro, não sei se vocês conheceram, a tia Zezé, uma trabalhadora de longa data aqui da nossa casa, e ela sempre me contava uma história pra gente, que um dia ela estava lavando vasilha na casa dela, e aí, de repente, veio um pensamento estranho assim na cabeça dela, e ela, ué, o que é isso? Eu não sou de pensar isso, eu não gosto disso. E aí ela se tocou que aquilo não era dela, não era ato dela, e ela começou a orar. Mas quantos de nós, às vezes, não nos tocamos e nem nos damos conta dessas sugestões que nos chegam de forma tão sutil? Quem já leu o livro Ação e Reação, lá no capítulo 8, que tem a Escola dos Vingadores? Não sei se vocês já se atentaram sobre esse item. Eu lembro quando eu li isso, eu achei fantástico. Eu falei, caramba! Quando eu li, assim, a coleção, né? No mundo espiritual, abri um parênteses aqui para falar com vocês, eu nasci em berço católico, né? Eu devo ter aí uns 8 anos que eu frequento a doutrina espírita. E aí eu lembro que quando eu comecei os primeiros contatos assim foi com o livro No Mundo Espiritual. Quando eu li, tem um caso de Drúzio, acho que é Drúzio, logo nos primeiros livros ali, em que você vê a inteligência, né, deles, o conhecimento bíblico e tal. Eu falei, caramba, que eu pensava assim, os obsessores devem ser, né, não deve ter conhecimento, não deve ter organização. E eu fui lendo, falei, caramba, como é que eles são organizados, como é que eles são inteligentes. E aí foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu cheguei no livro Ação e Reação, que eu vi essa Escola dos Vingadores, que eles fazem curso para aprender como nos obsediar, como se vingar da gente, eu falei, caramba, eles são muito organizados. E aí, num diálogo de André com Silas, que eles vão lá visitar e observam isso, e no diálogo com alguns obsessores lá, eles contam sobre a experiência e sobre essa escola. E aí ele coloca assim, as tentações têm ligação direta com o nosso desejo central. Aprendemos na Escola dos Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central,
ou tema básico. Quando eu olhei isso, eu fiquei pensando assim, qual é o meu desejo central? Qual é o meu tema básico? Não sei se quando vocês leram, vocês pararam para pensar nisso. Se todos nós temos, qual é esse desejo que nos move? Já parou para pensar? Convido vocês para pensarem essa noite, depois da palestra, tá? Qual é o desejo central? Porque é sobre esse desejo central que você vai ser influenciado. E ele coloca um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares, aqueles que passam na nossa cabeça, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Olha que conhecimento esse parágrafo e esse contexto nos traz. É sobre exatamente esse desejo central que nós temos, que eles vão lá e vão identificar quem nós somos, como a gente gosta, quais são as pessoas que se afinizam com a gente a partir do nosso desejo central. E aí eles expõem, eles dão um exemplo, né? É assim que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário, né? Pão duro. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-lo com excitações constantes. Opa! Eles descobrem o nosso desejo central e eles superexcitam esse desejo. Então, as influências partem de nós que abrimos as portas e as janelas para que nós recebamos essas influenciações. Eles não criam isso em nós. Eles, a partir do nosso desejo central, eles vão lá e intensificam aquela vontade que você tem. Trazendo pessoas, colocando coisas na sua frente que vai aumentar esse desejo seu, porque ele já sabe qual é. Um exemplo bobo. Pode ir e fazer com que outra pessoa perca um dinheiro e você passe e pegue aquele dinheiro para você em vez de devolver para a pessoa. Né? A gente fala muito questão de oportunidade, né? Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, se ele está roubando, ele só roubou 10 reais. Talvez se ele tivesse a oportunidade de roubar 100, era só uma questão de oportunidade. Então, os espíritos sabendo disso, da vontade que a gente tem de ter alguma coisa, e a qualquer preço a gente quer ter aquela coisa, eles vão lá e ficam jogando oportunidades, criando oportunidades para que a gente caia em tentação. Olha que interessante. Eles partem daquilo que a gente fica pensando. Se você fica pensando em matar as pessoas, você vai atrair o que para perto de você? Pessoas que sintonizam com isso. Se você pensa o tempo inteiro em sexo, o que você vai atrair para você? Espíritos que pensam em sexo. E ele sabe qual é a sua fragilidade, o que ele vai fazer? Colocar pessoas que te seduzam à sua volta. E aí continua aqui, só para terminar. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, agariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que nós buscamos. Então, tudo que está à nossa volta é a gente que atrai.
tanto as infelizes quanto as felizes. E aí, lá no Livro dos Espíritos está assim, mas então como que eu vou distinguir os meus pensamentos dos que me são sugeridos? E aí ele dá um exemplo simples. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem primeiro, por impulso. De resto, não há grande interesse nessa distinção. Por que não é importante que a gente saiba? É frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade. E se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. O que faz diferença para a gente? Saber se aquilo faz bem para todos ou só faz bem para mim e prejudica o meu próximo. Então, eu tenho que aprender a discernir entre o que é bom e o que não é bom. Por que então Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Deus permite para que a gente experimente a nossa fé. Já perceberam que são exatamente nas dificuldades ou durante as provas mais difíceis que a gente descobre que a gente era capaz? Porque antes, quando a gente está tudo bem, quando a gente está acomodado, a gente não percebe muito e não tem muita noção do tamanho da nossa força. Mas, quando nós somos provados, é que a gente consegue ter essa noção e cada vez a gente fica mais forte quando a gente supera um obstáculo. Então, quando a gente faz a escolha de ir por um caminho que vai ser bom para todo mundo, não só para mim, a gente torna-se cada vez melhor nisso. Então, é para isso que Deus permite. Lá na pergunta 417 está assim: os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazer isso? Se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós reprimi-los. Ou seja, ele deixa que o Espírito nos influencie para nos provar, ver se a nossa fé está boa, ver se a nossa força está boa, ver se a nossa moralidade está boa, mas ele jamais ordena que alguém faça isso. E aquele que o fizer responderá pelo seu ato, pela ação de ter feito isso. Mas aí eu pergunto, então, como que a gente pode neutralizar essas influências? Bom, se nós sabemos que o mal é a ignorância do bem, e o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Então, fazer o bem é proceder de acordo com essa lei de Deus. Então, o que a gente pode fazer? Lá na pergunta 467 está assim: pode o homem se afastar das influências que os espíritos o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos. Olha o que a André Luiz falou lá para nós. Solicitam por seus desejos ou os atraem por pensamentos. Então, ele só vai me influenciar se eu convidar. É nós que convidamos. É nós que deixamos a porta aberta e chamamos eles, através dos nossos pensamentos, através dos nossos desejos, através dos nossos impulsos. Somos nós que os convidamos. Então, para repeli-lo, basta que não emitimos esses pensamentos. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos? Lá na 469. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Guardai-vos de atender à sugestão dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. Vai, faz mesmo, você tem que revidar. Vai,
você tem razão, você tem que quebrar o pau mesmo, você tem que ir lá e falar umas verdades na cara daquela pessoa, a pessoa precisa ouvir umas verdades. E aí vai lá, não, você é muito bom para estar passando por isso. Cuidado com esse tipo de pessoa que te incita a ir lá e fazer certos tipos de coisa que você vai se arrepender depois. Muito cuidado com isso. Por isso que Jesus nos ensinou na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Então, para a gente se livrar disso, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Então, vamos lá. Eu trouxe de forma prática aqui algumas coisas para a gente fazer que vai diminuir essas influências, para a gente se conhecer melhor. Observe com mais atenção o teor dos seus pensamentos que usualmente emitimos. Eu tenho até um exemplo para contar para vocês. Agora, no início da pandemia, devido à pressão aí, toda a situação, eu desenvolvi crise de ansiedade. E aí eu precisei ser medicada e tal, precisei ficar um tempo afastada. E aí, eu não sei, assim, quem me conhece aqui, meu esposo é militar, então a arma está sempre aqui em casa, né? Então, assim, eu particularmente não gosto de arma, nunca, assim, peguei para poder atirar, nada disso. Não gosto, detesto violência. E aí, meu marido e minha mãe estavam revezando, ficando comigo aqui em casa, no período que eu fiquei afastada. E assim, meu esposo sempre deixa a arma ali no criado. Um belo dia, eu estava sozinha. Olha como é que são as coisas. Eu levantei, eu estava deitada na cama, eu levantei, fui fazer alguma coisa na janela. Eu olhei e falei, veio um pensamento assim na minha cabeça, nossa, a arma tá aí. Aí eu... Não, e pior que eu tomei um susto. Mas a arma sempre esteve aí. Então, olha a questão. Eu estava fragilizada, estava sobre medicação, estava... Olha o pensamento que me chegou. A arma sempre esteve ali. Então, isso me aconteceu umas 2 vezes. Mas, assim, olha se eu não estou atenta ao pensamento. Eu não gosto de violência, eu não gosto de arma, não gosto disso. Mas olha só. Alguém naquele momento soprou para mim aquilo. E você tem que ficar atento, porque senão você cai nessas coisas, né? Então, observar o teor dos seus pensamentos. Normalmente, o que você fica pensando, né? Aquela lição de Santo Agostinho, quando ele fala para nós que a gente no final do dia deve analisar. Analise as suas reações diante das situações. Eu fiquei muito estressada. Por que eu fiquei muito estressada? Com aquela fala daquela pessoa. O porquê, o que aconteceu que você ficou tão irritado, ficou tão nervoso, ficou tão triste? Examina, analisa a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais e nossas ações. Procure identificar de maneira honesta inclinações, tendências, imperfeições, assim como virtudes e conquistas intelectuais e morais. Gente, quando eu descobri que eu tinha inveja, para mim foi o fim. Eu nunca me imaginei invejosa. Um belo dia, estou eu contando um caso para um amigo, ele vira e fala assim, mas você reagiu assim porque você ficou com inveja. Aí eu, como assim? Isso assim é por causa de inveja. Eu falei, nossa, eu descobri que eu era invejosa, né? Eu me achava que eu não tinha inveja. Então, assim, esteja cercado de pessoas que conversem com você e falam, olha, essa atitude sua, pensa direitinho se não é por inveja, ou se você tiver condição, analisa se você não ficou irritado com aquilo porque você estava com inveja, porque você estava com raiva, porque você estava com medo. É muito bom que a gente dê nome a esses sentimentos que a gente tem, para que a gente consiga cada vez mais organizá-los na nossa cabeça, para que a gente consiga decidir se vai reagir de tal forma ou não vai reagir. A intensidade com que a gente vai reagir a cada coisa que nos chega. Delinear as nossas necessidades reais, estabelecendo um plano de como atendê-las sem lesar o próximo. O que eu preciso? O que eu quero pode prejudicar o outro? Se pode prejudicar, não faça.
habituar-se a fazer um balanço das influências, boas ou ruins, exercidas pelo meio que a gente vive, família, amigos, colegas de profissão, no qual nós estamos inseridos. Escolha cuidadosamente os amigos com o qual você convive. Se aquele amigo já não condiz mais com o estilo de vida que você quer, faça novos amigos. Não é fácil, não estou falando que é fácil, não. Eu não quero beber mais. Infelizmente, se você não quer beber, fazer uso de bebida alcoólica, você terá que mudar as suas amizades. Porque, na verdade, quando você deixa de beber e sai com os amigos que bebiam, é exatamente eles que ficam incomodados, não é nem você por estar bebendo. Justamente é eles, porque você está saindo do padrão. E eles sabem que o que está fazendo os torna vulnerável. E a bebida é uma coisa que nos torna muito vulneráveis. Lembra quando Jesus teve com Pedro? Eu gosto muito desse exemplo. A gente fala muito, né, sobre vigiar e orar. Que Jesus fala para Pedro, né, que pede ele para ficar lá em vigilância, entrar em oração, enquanto ele se afastava lá e pensava. E aí ele adverte Pedro, que Pedro, quando ele volta, Pedro está dormindo, ele fala que se não conseguiu velar uma hora com ele. Ele nos convida a duas coisas. Primeiro vigia os teus pensamentos, vigia aquilo que está acontecendo à sua volta e ore. Por quê? Se a gente só orar e não vigiar, a gente vai viver caindo em ciladas, em descuidos. Então a gente precisa ter a disciplina do pensamento. Vigiar os nossos pensamentos. Porque os pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos geram nossas ações. E nossas ações influenciam os outros. Por isso que a gente vive onde está situado o nosso coração. Então, vigiar o nosso pensamento é a primeira coisa que a gente precisa fazer. E aí Jesus nos ensinou que a oração, depois da vigilância, é o nosso maior aliado para que a gente possa sair e se curar de uma obsessão. É através da prece o melhor mecanismo que a gente tem para conseguir se livrar. E aí, a doutrina espírita nos traz que a gente não deve fazer aquela prece de modelinho, né? Às vezes a gente precisa, porque se não está tão bem, às vezes o que sai e dá para sair é um Pai Nosso. Mas o que é ideal que a gente faça é aquela oração que saia lá do nosso coração. Aquele diálogo com Jesus, com Deus. Se você precisa de algo palpável, pelo menos mentalmente, para você conseguir se ligar, conseguir se elevar, um santo que você acredita, se é Jesus, se é Maria, não importa. Se é uma pessoa que você admira e acha que aquela pessoa é um modelo para você, dentro do que é palpável, né? Que o nosso melhor modelo e guia é Jesus, mas às vezes não consegue ou não está dando, busque alguém mais próximo que você consiga serenar o seu coração para conseguir elevar o seu pensamento a Deus e mudar o seu padrão vibratório. É por isso que eu gosto muito daquela pergunta da 909, né? O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelo seu próprio esforço? Sim, eu acho que os espíritos deram uma lapada na gente nisso. Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam. Então você pensa assim, a gente às vezes faz tanto esforço, a gente acha que está fazendo um esforço tremendo, mas às vezes ele é tão pequenininho perto do que a gente era capaz de fazer para superar essas más tendências nossas, para ter disciplina de pensamento. Então nós temos, dentro da doutrina espírita, né, principalmente, vários recursos disponíveis para a gente cessar essa influenciação negativa. Vamos lá, oração, evangelho-terapia. A gente pode fazer um estudo do evangelho. Agora, gente, com a internet, dificilmente alguém não tem acesso à internet, pelo menos dentro da nossa realidade. Então, você pode escutar todo dia de manhã, tem mensagens que chegam,
de manhã cedo, 6 horas da manhã, ele já posta uma mensagem todo dia sobre o Evangelho, uma fala. Então, você tem como acessar para começar o seu dia bem, escolhendo o que você vai fazer. Às vezes, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular para ver o WhatsApp, para ver notícia, sendo que o WhatsApp é a demanda que as pessoas têm para conosco. Então, a gente pode se dar o direito de primeiro pensar em nós. Eu vou tomar um banho, eu vou tomar um café de forma a estar presente no meu café e não com o meu café no meu celular ali, já lendo todas as mensagens. Não. O que você está mandando para dentro de você, tenha consciência do que você está se alimentando, tanto fisicamente como espiritualmente. O que você está escolhendo ver? Que tipo de música você está querendo ouvir? Que tipo de pessoas você está querendo seguir? Então, a gente pode transformar isso. Ah, Letícia, você quer que eu vire um santo? É a nossa proposta, né? Vai demorar um pouquinho, mas é a proposta que a gente consiga cada vez mais alinhar o que a gente pensa, o que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente faz. Essa é a nossa proposta. Então, não adianta eu estar aqui falando para vocês e daqui a pouco tropeçar ali e eu chamar um palavrão. E a gente faz isso. A gente sai da casa espírita, toma um passe e aí do lado de fora já está brigando. O que você está fazendo para manter a sua sintonia? A gente consegue. A gente dá conta, sim, de parar. Tá todo mundo brigando? Ou o ambiente não está legal? Sai um pouquinho, vai no banheiro. Pede para ir no banheiro, pede para ir beber água. A gente não fazia isso na escola, quando queria fugir de uma atividade, ou queria dar uma mossegada, como diz o outro. Faz isso. Vai no banheiro, vai beber uma água, respira. Se dá a oportunidade de você se reequilibrar diante das coisas. Terceiro item, transformação interior. Gente, é a nossa proposta. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz de vencer as más tendências. Não é que ele vai vencer, mas pelo esforço que ele empreende para vencer isso. Então, isso é um esforço diário sobre vigiar os nossos pensamentos, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. Isso é diário. Estudo da doutrina. Estudar a doutrina. Eu sou apaixonada por estudar a doutrina espírita. Cada dia que a gente lê ou relê a mesma coisa, aquilo toca a gente de uma forma diferente. E a gente tem a oportunidade de ter um evangelho redivivo, que traz todas as mensagens do Cristo de uma forma consoladora e responsável, que a gente dá conta, sim, de tomar conhecimento e fazer a diferença na nossa vida. E um outro, que a gente conhece bem, que caiu na leitura preparatória que a Marta leu para a gente, eu não sei se Marta escolheu aleatoriamente, mas falando que impressionante, o trabalho... né, Letícia? Foi aleatoriamente, você acredita? É isso? Que ótimo! Mas eu sempre prefiro... eu sempre prefiro, Marta, que abra. A Tereza me perguntou, não abre aleatório. Eu sei que não vai vir aleatório, mas é forma de expressão nossa. Então, eu prefiro que abra. Porque estava lá, o trabalho no bem cura, é capaz de curar uma obsessão. Nós saímos de nós ao encontro do nosso irmão. Nós saímos de nós ao encontro do sentido da vida, que é estarmos em sociedade e amarmos uns aos outros. Então, o trabalho no bem é um recurso disponível para que a gente consiga se livrar dessas influenciações. Mas, e olha como é a oportunidade, né? Você repara o seguinte, quando você tem que assistir uma palestra, por exemplo, a gente tinha o combinado de estar aqui 7h30. É gente que chega na casa da gente, é telefone que toca na hora, e aí você atende a ligação, você se esquece e perde o horário da palestra. É tudo que acontece para que você não faça. Mas você tem que estar vigilante sobre isso. Senão você atende o telefone. Senão você recebe a visita e não fala assim, olha, eu tenho um compromisso. Senão você faz outras coisas e quando você vê, você já está todo enrolado e você perdeu. Por quê? É as influenciações. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu tinha um compromisso de ir fazer tal coisa. Ou quando a gente ia para a casa espírita, né, tinha estudo. Aconteceu um monte de coisa para a gente poder não chegar lá. E às vezes a gente nem se dá conta de que era um empecilho para a gente não fazer. O evangelho no lar.
acontece tanta coisa para que a gente não faça. Se a gente não botar o despertador para tocar, vai perder a hora com certeza. Vai perder o dia com certeza. Então, vigilância quanto a isso. O trabalho no bem é um dos recursos disponíveis que nós temos para vencer essas inclinações, essas influenciações. Para terminar, eu vou trazer aqui um texto de Chico, que a gente conhece muito, que diz assim, gosto muito dele. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nós estamos começando um novo ano. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer um novo fim de ano daqui a alguns meses. Está na nossa mão. Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos o árbitro da nossa vida. Somos nós que determinamos como nós vamos reagir a tudo aquilo que nos cerca, tanto de bom quanto de ruim. Então, desejo a todos vocês muita coragem, como disse a leitura, para que consigamos, todos nós, buscar, através dos exercícios, através dos recursos disponíveis, essa escolha, essa busca pelo bem, para que a gente possa viver cada vez melhor. Isso começa em nós, não no outro. Não espere que o outro mude, que o outro faça. É cada um fazendo a sua parte. E aí a gente vai ter um mundo melhor. Quando eu der conta de espalhar o amor que eu quero no mundo, quando eu der conta de espalhar a paz que eu quero no mundo, o mundo sim será um mundo melhor. Boa noite para todos, muito obrigado pela paciência, pela tolerância, e que a gente possa construir junto esse mundo melhor. Muito obrigado, Letícia. Nós temos aqui algumas mensagens, eu vou ser transmissora dessa mensagem para você. Tem aqui um comentário, de repente, se você puder falar para a pessoa, é o Adolfo Wagner Lazarino de Andrade. Eu já ouvi falar que na presença de alguém muito negativo, é bom fechar o nosso umbigo com um curativo e fazer uma prece mental pedindo a luz sobre essa negatividade. Adolfo, às vezes, utiliza-se de certas tradições para que a gente consiga. É a mesma coisa que você, às vezes, aqueles que precisam pegar a cruz, precisa ter a imagem de Nossa Senhora, ou precisa de ter algo material para conseguir elevar o pensamento. Precisa-se de uma referência para isso. Mas a doutrina espírita nada segue desses rituais ou símbolos para que consiga fazer isso. Aqui os estudos, dentro dos estudos que a gente fez, me corrige aí se eu tiver errado alguma coisa, Tereza, Fábio, que eu vi que está aí, tá? Pode depois também completar se precisar. Fique à vontade. Então, assim, dentro da doutrina espírita, a gente não utiliza dessa simbologia, desses símbolos materiais, para que a gente faça isso. Jesus dizia que a gente entra dentro do nosso quarto, fecha a porta e ore ao Pai em segredo. Então, para que a gente consiga diminuir essa influenciação, a gente pode orar por aquela pessoa, orar pela situação, por nós,
Porque olha só, o que a gente viu aqui, Adolfo? Que a gente só sente essa energia porque a gente está no mesmo padrão. Porque a gente se permite. Porque se você estiver vigilante, você está vendo que a pessoa... acontece sim, de você estar conversando com a pessoa e ela tá aquela pessoa que está sempre se fazendo de vítima, dando desculpa, dando desculpa, dando desculpa. Você pode silenciar, deixar ela falar um pouco, ouve ela, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de conseguir enxergar qual é a demanda que está por trás da queixa daquela pessoa. Então, ter uma escuta, sabe, mais amorosa e silenciar ou falar, minha amiga, quer fazer uma prece? Se você não está bem, vamos fazer uma prece junto, se você tem intimidade com essa pessoa. Convide ela para fazer uma prece junto, passe uma oração para ela. Então, é nesse sentido, assim, a gente não utiliza dessas simbologias, assim, desses recursos, tá? Mas a gente também não critica quem usa, porque, às vezes, precisa disso para conseguir elevar o pensamento. Espero que eu tenha respondido. Fábio aí, ou Tereza, se alguém quiser completar. Não, penso que respondeu sim. A oração é melhor remédio. Só ela basta. A Shélida disse que de longe ela sente a sua boa energia e te parabeniza pela fala, porque era exatamente isso que ela precisava. A Marta Coelho, ela também fala que foi muito bom mesmo a sua fala. Ativar as nossas lembranças, orar e vigiar. Muito obrigado, ela agradece. Fábio também diz que é muito bom começar o ano ouvindo você falar com essas reflexões que foram feitas. O Fernando, gratidão, agradece a você. E nós fazemos as palavras do Fernando. Aí, ó, obsessão silenciosa, uma boa dica de leitura. Muito obrigada a todos vocês. Tá? É muito gratificante, eu fico muito feliz de poder trazer algum estudo para vocês, trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar junto. Não se esqueça da lição que eu deixei para vocês, tarefinha de casa, pensar qual é o desejo central de cada um de vocês à noite. Isso é muito importante para a gente começar o ano bem, sabendo ali. Lembra que Jesus disse a Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Minha mamãezinha tá linda aí, mandando também um beijo. Então, vamos descobrir quais são nossas fragilidades para que a gente consiga ser dono de si e escolher o que a gente vai sentir ou não. Então, só quero fazer um relato aí da Shélida. Shélida foi minha professora de radiologia, então tenho um carinho enorme para a Shélida. Se sou uma profissional hoje, graças a Deus, bem aí, ela tem uma parcela de contribuição, uma profissional da área da saúde, ela tem uma contribuição. Então, é um carinho muito grande hoje estar aqui com ela. Com todos vocês, claro. Falou, Letícia, é muito bom mesmo, né? É muito bom a gente se conhecer, para que assim a gente vá se safando das armadilhas que nós mesmos, às vezes, nos criamos para nós no dia a dia. A gente arma para cair. Não é? Eu quero lembrar os companheiros da Casa do Chico que terça e quarta-feira nós temos estudo. Terça é o Livro dos Espíritos, quarta o Evangelho, às 19h30 pelo Google Meet. Quero agradecer mais uma vez a presença dos companheiros do Antônio de Pádua, dos companheiros de Nova Venécia, que aqui estão, vieram ouvir Letícia falar, a presença amiga e querida do Gileno, mais uma vez. Depois eu vou ligar para ele para ver se ele fala para nós através desse aplicativo. Temos que aproveitar, né? Então, muito obrigada a todos vocês e, mais uma vez, desejo a todos um excelente ano novo. A Cissa Guimarães pôs uma postagem no Instagram dela que eu achei muito interessante. Ela falou que não ia desejar para as pessoas um feliz ano novo, mas ela ia desejar um feliz humano novo. Que de fato sejamos um feliz humano novo nesse 2021 que se inicia. Você faz a prece de encerramento para nós, querida? Com certeza, com certeza. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos neste momento de transição. Quantos outros irmãos
gostariam de estar tendo essa oportunidade. Que possamos, Pai, fazer por merecer esta oportunidade, buscando edificar em nós o reino dos céus. Essa edificação que faz com que olhamos para cada um que convive conosco como nosso irmão, aprendendo a amá-lo do jeito que ele é, aprendendo a esperar o seu tempo e não o nosso. Obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos em nossa mesa. Obrigado pela oportunidade do trabalho. Usa-nos, Senhor, como instrumento de tua paz. Que possamos ter a sensibilidade de elevar sempre o nosso pensamento, quantas vezes forem necessárias durante um dia, para retomar e reconciliar com as tuas vibrações, para que sintamos o teu carinho, a tua misericórdia, a tua paz a nos envolver sempre. Permita, Senhor, que tenhamos uma noite de descanso, que nosso espírito possa buscar estar com os amigos espirituais, a ajudar aqueles que precisam, a ajudar a nós mesmos através de estudos. Sê conosco, Senhor, em mais essa semana, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos, um beijo. Boa noite a todos.